Você vive uma ilusão perigosa e infantil. Se acredita que a simples mudança de um dígito no calendário trará a prosperidade que você tanto deseja. A virada do ano é um evento astronômico e civil, não um evento mágico. A falácia de esperar que o ano novo traga resultados diferentes sem uma mudança radical e violenta na sua postura é o que mantém a maioria das pessoas presas em um ciclo eterno de mediocridade e promessas quebradas. Existe um abismo intransponível entre torcer para dar certo, que é a estratégia dos fracos, e construir o resultado com a frieza de um engenheiro, que é a marca dos vencedores. Ayrton Senna, o homem que usamos como referência aqui, jamais contou com a sorte. Ele entendia que a sorte é uma variável incontrolável e, portanto, irrelevante para quem busca o domínio. Ele não esperava que o carro funcionasse. Ele garantia que o carro não quebraria. Ele não esperava que a chuva parasse. Ele aprendia a ser o deus da tempestade. Ele eliminava o azar através de um volume de trabalho que a maioria consideraria desumano. Quando falamos de prosperidade neste vídeo, tire da cabeça a ideia limitada de apenas acumular dinheiro na conta bancária. Dinheiro é consequência. Prosperidade real é domínio, é competência técnica, é a construção de um legado que permanece quando você não estiver mais aqui. É sobre ter o controle da sua realidade. O aviso que deixo antes de começarmos é claro. Estes passos exigem que você abandone, agora mesmo, a mentalidade de vítima. Se você entrar em 2026 achando que o mundo lhe deve algo, você já perdeu. Assuma o peso da responsabilidade total. E para provar que você não é apenas um turista neste canal, mas alguém disposto a carregar esse peso, vá aos comentários agora e escreva a palavra responsabilidade. Não faça isso por mim. Faça isso como o seu primeiro ato de compromisso com a sua própria vida. Se você não tem coragem de escrever uma palavra, não terá coragem de construir um ano próspero. O primeiro passo para destruir a mediocridade e abrir caminho para a prosperidade real é decretar a morte imediata do improviso, o que chamamos de preparação técnica obsessiva. O erro mais comum, e também o mais fatal, é entrar no ano novo confiando apenas no tal jogo de cintura. O brasileiro, culturalmente, tem um orgulho estúpido de sua capacidade de improvisar, de dar um jeitinho na hora que o problema aparece. Na alta performance, o improviso é o refúgio dos despreparados. É a arma de quem foi preguiçoso demais para se preparar para o cenário de guerra. Ayrton Senna tinha uma obsessão doentia pelos dados. Ele não era apenas um piloto que sentava no cockpit e acelerava confiando no instinto. Ele entendia o carro melhor do que os próprios mecânicos e engenheiros. Existem relatos lendários de Senna descrevendo o comportamento do motor em curvas específicas, citando rotações e temperaturas que a telemetria da época mal conseguia captar. E quando os engenheiros iam conferir, ele estava certo e os computadores estavam atrasados. Ele sabia como cada parafuso vibrava, como cada mistura de combustível reagia ao calor. Ele não sentia apenas, ele sabia. A prosperidade foge de quem trata os detalhes da própria vida com amadorismo. Você quer ter um ano financeiro próspero, mas não sabe exatamente quanto gasta. Não entende as taxas que paga. Não sabe como seus investimentos funcionam e trata seu dinheiro com base no acho que dá. Isso não é otimismo, é irresponsabilidade. Você quer crescer na sua carreira, mas não estuda tecnicamente a sua função. Não lê os manuais, não entende o mercado e confia apenas que seu carisma vai te garantir uma promoção. Entenda de uma vez por todas. O amadorismo é punido com severidade pela vida. A vida
não tem pena de quem não faz o dever de casa. A necessidade de estudar a fundo sua profissão e suas finanças, eliminando todos os achismos, é o que separa quem conta histórias de fracasso de quem constrói impérios. Se você não sabe exatamente onde está pisando, se não tem os dados, se não domina a técnica da sua própria existência, você já começou o ano perdendo. A sorte pode até te ajudar uma vez ou outra, mas a consistência só vem do domínio técnico. Senna passava noites em claro, discutindo suspensão, aerodinâmica e pressão de pneus, enquanto seus adversários dormiam ou festejavam. No domingo, a vitória parecia mágica para o público, mas era apenas matemática para ele. Ele reduzia as variáveis. Ele matava o azar antes da largada. Você precisa fazer o mesmo. Olhe para a sua vida hoje. Onde você está improvisando? Onde você está levando com a barriga? É na sua saúde? No seu casamento? Na gestão da sua empresa? Pare agora. O improviso é um vazamento por onde sua prosperidade escoa. Estude, meça, controle. Torne-se um cientista da sua própria vida, não um espectador que torce para o final ser feliz. A frieza dos números é a melhor amiga da prosperidade. Sem ela, você é apenas uma folha ao vento. E folhas ao vento nunca escolhem onde vão cair. Assuma o controle técnico da sua realidade e veja o medo do futuro desaparecer, porque o medo é, na maioria das vezes, apenas falta de informação e preparo. O segundo movimento obrigatório é a transformação da vergonha em arma, ilustrada perfeitamente pela regra da chuva. A história é conhecida, mas raramente compreendida em sua profundidade psicológica. Quando Senna ainda era um garoto no kart, ele sofreu uma derrota humilhante em sua primeira corrida sob chuva forte. Ele não apenas perdeu, ele foi ridicularizado pela pista. Ele rodava, era lento, não tinha controle. Qualquer pessoa normal, com uma mentalidade mediana, teria criado uma aversão à chuva. Teria dito: eu sou bom no seco, a chuva é azar. Teria varrido a incompetência para debaixo do tapete para proteger o próprio ego. Mas Ayrton sentiu vergonha, e ao contrário do que dizem os especialistas em autoestima de hoje, a vergonha pode ser um combustível nuclear, se for bem direcionada. Na primeira tempestade que caiu depois daquela derrota, ele não ficou em casa. Ele pegou o kart e foi para a pista. Ele treinou debaixo de um temporal, enquanto todos os outros pilotos estavam no conforto de seus lares. Ele treinou até as mãos doerem, até o corpo tremer de frio, até que ele entendesse a física da água. Ele não parou quando ficou razoável. Ele treinou até se tornar o melhor piloto de chuva da história do automobilismo. Ele transformou sua maior fraqueza, o motivo da sua vergonha, em sua arma mais letal. A maioria das pessoas passa a vida escondendo seus pontos fracos. Você evita falar inglês porque tem vergonha do sotaque. Você evita olhar sua conta bancária porque tem vergonha do saldo. Você evita conversas difíceis porque tem vergonha de não saber argumentar. Quem prospera faz o oposto. Ataca a fraqueza. A lição dura que você precisa engolir para ter um ano próspero é esta: o que você ignora hoje vai te derrubar na curva mais importante do ano. Aquele problema que você finge que não existe, aquela habilidade que você finge que não precisa, é exatamente o que vai custar a sua vitória lá na frente. A vida é especialista em expor nossas falhas nos piores momentos possíveis. Olhar para o espelho e identificar onde você é medíocre não é pessimismo, é estratégia mais pura de sobrevivência e dominação. Você precisa ter a coragem de listar seus defeitos. Não as qualidades já estão trabalhando
a seu favor. O que impede sua prosperidade são os freios de mão puxados que você se recusa a soltar. Para ter um ano realmente novo, você precisa resolver o problema antigo que está varrendo para baixo do tapete há anos. Se você é indisciplinado com o horário, ataque isso com violência. Se você é procrastinador, torne-se obcecado por execução imediata. Se você é financeiramente analfabeto, devore livros sobre o assunto até ter nojo de ser ignorante. Não busque conforto no que você já sabe fazer. O crescimento real, aquele que muda o patamar da sua vida, está escondido exatamente naquilo que você tem medo ou preguiça de enfrentar. Senna se tornou o rei da chuva porque teve a humildade de admitir que era um fracasso na chuva e a disciplina de corrigir isso com trabalho bruto. Você tem essa humildade? Ou vai continuar protegendo seu ego frágil enquanto sua vida estagna? A prosperidade exige que você mate a sua versão antiga, e isso dói. Mas é a dor do crescimento, muito diferente da dor do arrependimento que você sentirá se chegar ao final do ano igual a como começou. Use a vergonha, deixe que ela te incomode, e use essa raiva para destruir a sua incompetência. Avançando para o terceiro pilar, encontramos a obrigação moral de ocupar espaço. Baseada na filosofia da brecha, Ayrton Senna disse uma das frases mais icônicas e reveladoras sobre sua mentalidade. Se você não vai para uma brecha que existe, você não é mais um piloto de corrida. Muitos interpretam isso apenas como agressividade esportiva, mas é uma filosofia de existência. Se existe uma oportunidade, um espaço, uma chance de avanço, e você hesita, você deixa de ser quem você nasceu para ser. Você perde sua identidade de vencedor e assume a identidade de espectador. O perigo da passividade e da excessiva polidez no mundo adulto é mortal para a prosperidade. Fomos educados para sermos bonzinhos, para pedirmos licença, para esperarmos a nossa vez. No mundo real, na selva da competição, ninguém vai te dar a vez. Ninguém vai parar e dizer: por favor, passe na minha frente e pegue o sucesso que eu queria. A prosperidade exige uma dose controlada, mas firme, de agressividade. O mundo não dá nada para quem não pede, para quem não se impõe, para quem não toma. A brecha na sua vida pode ser aquela vaga de emprego que você acha que não está pronto. Aquele cliente que você tem medo de abordar, aquele investimento que exige coragem, ou aquele não que você precisa dizer para alguém que está te atrapalhando. Se você vê a brecha e não acelera, você está treinando o seu cérebro para ser um covarde. E a covardia é um hábito que se instala rápido. A coragem de desagradar os outros é fundamental para defender o seu objetivo e o seu território. Muitas vezes, para ocupar o seu espaço, você vai incomodar quem estava confortavelmente ocupando um lugar que não merecia. Você vai ser chamado de ambicioso, de arrogante, de intenso demais. Ótimo. Esses são elogios disfarçados de críticas, vindos de pessoas que se conformaram com a mediocridade. Senna não estava na pista para fazer amigos. Ele estava lá para vencer. O respeito dos adversários não vinha da simpatia dele, vinha do medo que eles tinham de ver o carro amarelo no retrovisor, sabendo que ele iria para a brecha, custasse o que custasse. Para o seu ano ser próspero, você precisa parar de esperar ser convocado para o sucesso. Ninguém vai te entregar um convite dourado. Coloque-se na posição de vencer. Force a porta. Apresente o projeto. Peça o aumento. Demita o cliente ruim. Termine o relacionamento falido. Ocupe o espaço que é seu por direito de esforço. A hesitação
é o ladrão da prosperidade. Enquanto você pensa se deve ou não ir, alguém com menos talento, mas com mais ousadia, já foi e já levou o prêmio. A vida pune a hesitação mais severamente do que pune o erro. Quem erra, agindo, aprende e corrige. Quem erra, esperando, apenas envelhece. A filosofia da brecha é sobre viver no ataque, não na defesa. É sobre ditar o ritmo da sua vida, em vez de reagir ao ritmo dos outros. Se 2026 for o ano em que você finalmente parou de pedir desculpas por querer mais, será o ano da sua virada. Mas isso exige que você esteja disposto a bater roda, a enfrentar o conflito e a sustentar o olhar quando o mundo tentar te intimidar. Ocupe o espaço. Ele não ficará vazio por muito tempo. O quarto passo é a higiene radical do ambiente, o que chamamos de foco extremo. Para entender isso, precisamos visualizar o túnel mental de Senna, especialmente em circuitos como Mônaco. Ali, a margem de erro é zero. O barulho é ensurdecedor. As luzes mudam. A pista é estreita. Para sobreviver e vencer, Senna desenvolvia a capacidade de bloquear absolutamente tudo o que não era essencial. Ele entrava em um estado de transe onde a torcida, os patrocinadores, o glamour e os problemas pessoais deixavam de existir. Só havia ele, o carro e a próxima curva. A sua prosperidade está sendo diluída minuto a minuto, porque você é incapaz de criar esse túnel. Você mantém sanguessugas, distrações e ruídos ao seu redor e acha que pode performar em alto nível carregando esse peso morto. Não pode. A necessidade de cortar relações, hábitos e conversas que não elevam o nível do jogo é urgente. Você é a média das pessoas com quem convive e das informações que consome. Se você passa o dia ouvindo reclamações, fofocas, teorias da conspiração e vitimismo, sua mente vai operar nessa frequência baixa. Você precisa ter estômago para fazer uma limpeza. A prosperidade exige que você corte pessoas que você talvez goste, mas que te atrasam. Exige que você saia de grupos de mensagens inúteis. Exige que você pare de seguir perfis que só despertam inveja ou ansiedade. Isso vai gerar solidão? Sim, e a solidão é necessária. Às vezes, para crescer, você precisa se afastar da manada. A manada está indo para o abatedouro da mediocridade. Se você quer ir para o topo, o caminho é mais vazio. Senna muitas vezes era visto isolado, focado, antes da corrida. Ele não estava sendo antissocial por capricho. Ele estava protegendo sua energia. A energia é um recurso limitado. Se você a gasta discutindo política na internet ou ouvindo os problemas de quem não quer resolver nada, não sobra energia para construir seu império. O foco não é apenas dizer sim para o que importa. Isso é fácil. O foco real, aquele que dói e que traz resultados, é ter a frieza de dizer não para todo o resto. Dizer não para o convite de churrasco quando você precisa estudar. Dizer não para o gasto supérfluo quando você precisa investir. Dizer não para a gratificação imediata. Essa higiene radical do ambiente cria um vácuo ao seu redor. E é nesse silêncio que a sua mente consegue trabalhar na potência máxima. Se você quer um ano próspero, trate seu ambiente como um laboratório estéril. Não deixe a sujeira entrar. Seja chato com o seu tempo, seja ciumento com a sua atenção. As pessoas vão te criticar, vão dizer que você mudou, que você ficou arrogante. Deixe que falem. Enquanto elas falam, você constrói. A diferença de resultados entre quem vive distraído e quem vive focado é brutal. Não subestime o poder de um ambiente limpo. Se a sua mesa está bagunçada, sua mente está bagunçada. Se seus relacionamentos são caóticos, sua vida financeira
será caótica. A ordem externa facilita a ordem interna. Elimine o ruído. Desligue as notificações. Afaste os vampiros emocionais. E veja como, de repente, sobra tempo e energia para fazer o que realmente precisa ser feito. Por fim, o quinto e mais profundo passo: a fé como sentido de dever e propósito. Muito se fala sobre a religiosidade de Ayrton Senna, mas poucos entendem a funcionalidade prática dela. A espiritualidade dele não era uma muleta para pedir favores mágicos ou para terceirizar a responsabilidade. Ele não pedia a Deus para vencer a corrida enquanto ele ficava sentado. Pelo contrário, a fé dele lhe dava um senso de missão aterrorizante. Ele acreditava que o talento que possuía era um empréstimo divino, um dom que lhe foi confiado, e por causa disso, ele tinha a obrigação moral de multiplicar esse talento até o limite. A disciplina, o esforço, o sacrifício eram o pagamento dos juros desse empréstimo. Prosperidade sem propósito vira apenas vaidade e vazio. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo em 2026, mas se não tiver um porquê forte, você vai se sentir miserável na cobertura do prédio mais caro. A visão de Senna sobre a morte e a finitude servia como um motor de urgência. Ele sabia que o tempo era curto. Ele corria como se não houvesse amanhã, porque sabia que, de fato, o amanhã não é garantido. A fé servia para lembrá-lo de que ele era pequeno diante do Criador, o que matava a arrogância, mas grande em sua missão, o que matava a preguiça. Encare o ano novo não como um direito seu de ser feliz, mas como uma responsabilidade pesada de fazer valer a sua existência. Você recebeu o dom da vida, da inteligência, da oportunidade. Desperdiçar isso com medo, preguiça ou distrações é um insulto à criação. Quando você entende que seu trabalho, sua prosperidade e suas vitórias não são apenas para o seu prazer, mas para honrar o potencial que você tem, o jogo muda. Você para de procrastinar porque sente que está em dívida. Você para de ter medo do julgamento alheio porque responde a uma autoridade superior. Essa conexão com algo maior te blinda. Ela te dá uma resistência que a motivação barata não consegue dar. Nos momentos difíceis do ano, eles virão. O dinheiro não vai te segurar. O reconhecimento não vai te segurar. O que vai te manter de pé é a certeza de que você está cumprindo o seu dever. Use a consciência da morte para viver com intensidade. Se este fosse o seu último ano, você o viveria de forma medíocre? Claro que não. Então, por que viver assim só porque acha que tem tempo? Trate 2026 com a reverência de quem sabe que o tempo é o recurso mais escasso do universo. Faça valer cada dia. Não busque a fé para facilitar a vida. Busque a fé para ter forças para enfrentar uma vida difícil e produtiva. A verdadeira prosperidade é chegar ao final da jornada, olhar para trás e dizer: eu não guardei nada. Eu entreguei tudo o que tinha que entregar. Isso é paz. Isso é vitória. Em síntese, o que vimos aqui não são dicas de autoajuda para colar na geladeira. São princípios de guerra para a vida. A prosperidade é consequência inevitável de uma postura rígida, disciplinada e técnica diante da realidade, e jamais fruto da sorte. O calendário vai mudar, os fogos vão estourar, mas os seus problemas continuarão exatamente os mesmos, esperando por você na manhã seguinte, se você não mudar a sua essência agora. Pare de planejar como um sonhador e comece a executar com a intensidade de uma última volta em Mônaco. Acelere nas brechas, treine na chuva, estude os dados
limpe o ambiente e cumpra o seu dever. Inspire-se na seriedade de Ayrton Senna e trate a sua vida com o respeito profundo que ela merece. Se este vídeo foi um despertar para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas principalmente, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa parar de brincar de viver. Vamos fazer de 2026 um ano de construção real. Nos vemos no topo.